maioria dos leitores da Bíblia já leu seus capítulos iniciais no livro de Gênesis, onde é registrado o relato da criação e da queda do homem. Mas nem todos viram nelas as lições que Paulo encontrou lá. A primeira referência que Paulo faz à criação de Deus está em Atos capítulo 17. Ao falar aos atenienses, adoradores do Deus desconhecido e de tantas outras idolatrias, Paulo declara que foi Deus quem fez o mundo e todas as coisas nele. Uma óbvia alusão a Gênesis capítulo 1. Essa é uma abordagem frequentemente usada pelos pregadores até os dias de hoje, quando falam com pessoas não familiarizadas com a revelação das Escrituras e os fatos do Evangelho. Ao observar a maravilhosa mudança que a salvação traz, Paulo escreve que se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. Isto ele fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Sem dúvida, ele tem em mente que, por meio da morte de Cristo, todos os salvos, nele, em Cristo, são separados da velha criação caída e adâmica, de modo que todas as suas associações com ela, com esta velha vida adâmica e caída, já passaram. A nova criação é a posição de todos os crentes, todos os salvos, e com ela vem um relacionamento inteiramente novo com Deus na pessoa do segundo homem, o último Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os salvos pela fé em Cristo não são mais vistos como parentes de Adão na carne, mas na nova família e unidos por laços espirituais. Paulo podia ver que o poder de Deus, que operou na criação, podia realizar uma maravilha ainda maior ao colocar aqueles que antes estavam ligados a este velho mundo em uma posição inteiramente nova. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que usou a criação para falar da presente obra de Deus em seu povo. Paulo compara a luz que brilhou no primeiro dia, Gênesis capítulo 1, versículo 3, à luz que inicia a experiência cristã. Isso ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. A humanidade como um todo estava no estado confuso, vazio e escuro. Da mesma forma que a terra estava quando Deus disse haja luz, exceto que a passagem em Gênesis era material. Mas isso deu a Paulo a ilustração maravilhosa da mudança que a conversão traz ao homem salvo pela graça de Deus. Todos os que são salvos se lembram do tempo em que estavam neste triste estado, imaginando se algum dia a luz brilharia em seus corações. Eles se libertariam das trevas do pecado, as trevas de Satanás. Eles poderiam ter a luz de Deus, de saber que agora estão indo para o céu. Da mesma forma, a memória daquele momento abençoado permanece viva quando a simplicidade do Evangelho amanheceu, a salvação aconteceu pela fé em Cristo. Foi o primeiro dia para nós, assim como foi o primeiro dia da criação. Assim que a luz foi criada, ela foi separada das trevas. Então, aqueles que estão na luz não estão mais ligados aos que estão nas trevas. Ao ensinar esta separação aos crentes de Corinto, o apóstolo Paulo pergunta a eles e pergunta a nós também: que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Ele pode não ter pensado no dia da criação, talvez, mas o princípio permanece inalterado. Ao tratar do grande assunto da ressurreição dos corpos, dos santos, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo mostra que, assim como a humanidade compartilhou o corpo natural por causa de nosso vínculo por natureza com o primeiro Adão, aqueles que estão ligados a Cristo, o último Adão, têm a certeza
de que terão um corpo espiritual semelhante ao dele. O corpo anterior era da terra e são adequados para a terra. O último é do céu e será adequado para aquela morada abençoada. O corpo transformado compartilhará algo da glória do corpo atual de Cristo, que é chamado o corpo da sua glória. Você pode ler na sua própria Bíblia, em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. A mesma mão que formou do pó o corpo de Adão não será menos capaz de formar os corpos dos santos segundo o desígnio que ele propôs. Esteja onde estiver os corpos dos crentes, ele vai unir do pó da terra, unir os seus corpos com as suas almas que estão nos céus, almas e espíritos, ressuscitando-os para a hora e para o momento do arrebatamento. Ao fazer as estrelas, Deus não deu a cada uma a mesma glória. Ele é um Deus de variedade. Da mesma forma, ele não terá dificuldade em ressuscitar os santos em seus corpos transformados. Ao instruir maridos e esposas em seu relacionamento um com o outro, algo que temos em Efésios capítulo 5, do versículo 22 a 33, Paulo novamente se refere à criação, onde é afirmado que os dois serão uma só carne, fazendo referência a Gênesis capítulo 2, versículo 24. O primeiro casal no jardim, lá do Éden, era o padrão para as gerações futuras e era um tipo de Cristo e sua igreja. Nestes dias em que há tanta frouxidão moral no mundo, o crente deve ser lembrado de que o padrão divino não mudou. Alguns podem dizer aos crentes que suas opiniões sobre o casamento são antiquados, mas o que prevalece para o salvo é a palavra de Deus e não a moda e a opinião do mundo que sofre mutação a cada geração. Há um relacionamento mais próximo entre um homem e sua esposa do que entre um filho e seus pais. É por isso que o filho pode deixar os pais e unir-se à sua esposa. Se o exemplo dado por Adão e Eva tivesse sido mantido, grande parte da dor e angústia causada por lares desfeitos, vistos por toda parte, teria sido evitado. Ao lidar com o assunto da liderança, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo novamente volta para a história da criação. Se a mulher deve estar sujeita ao marido, é porque ela foi a segunda na criação, pois Eva foi feita para Adão. A sujeição da irmã à liderança do homem é simbolizada em sua cabeça coberta nas reuniões da igreja local. O homem descobre a cabeça, ou não usa nada sobre a sua cabeça, não cobre a cabeça, e assim demonstra que é a imagem e a glória de Deus. Seria uma pena para ele cobrir a cabeça e também seria um erro para uma irmã descobrir a cabeça nas reuniões da igreja local, ou seja, não usar uma cobertura. Paulo também tem como certo que nenhuma mulher deve se desfazer de seus longos cabelos, que são sua glória. Intimamente ligado a esse ensinamento sobre a liderança está o relacionamento entre marido e mulher. Enquanto que em 1 Coríntios capítulo 11 é homem e mulher, em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33, é marido e esposa. Contudo, em ambos os casos, se diz que o homem é o cabeça. A referência em Gênesis capítulo 2 é clara, pois ali o homem e a mulher foram declarados uma só carne. Então Paulo ensina que o homem deixa seus pais e se torna uma só carne com sua esposa. Quando surge a questão do papel que o homem e a mulher devem desempenhar na Assembleia, algo que temos em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo novamente volta à história da criação. As mulheres são projetadas para ficar em silêncio na Assembleia e em sujeição ao homem. A razão dada é que Eva foi feita para Adão.
Ele foi o primeiro na criação e ela foi enganada por Satanás e assim revelou sua fraqueza. A história da criação e da queda foi a base de seu argumento, a base de Paulo para este argumento, para resolver a questão do papel distinto que o homem e a mulher desempenham na Assembleia. Em Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 21, Paulo volta ao desastre no Éden e desenvolve extensivamente o contraste entre Adão e Cristo. A raça humana foi arruinada pelo único ato de Adão, de modo que todos os relacionados a ele são pecadores condenados. Em contraste ou em contrapartida com isto, todos em Cristo, toda aquela pessoa, homem ou mulher, que foram salvos, que estão em Cristo, que um dia depositaram sua fé nele, como pecadores perdidos, são justificados com base em um ato feito por Cristo, ou seja, sua morte na cruz. Pecado, morte e condenação são resultados da queda de Adão. Graça, justificação e vida eterna são o resultado da obra de Cristo. Além de todos os problemas que havia em Corinto, um grande problema era a entrada na Assembleia de falsos mestres. Paulo vê seus métodos como sendo semelhantes às obras de Satanás no jardim. Ele fala sobre isto em 2 Coríntios capítulo 11 e principalmente o versículo 3. Eu vou citar aqui. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Assim como o inimigo enganou Eva, também esses impostores estavam enganando os coríntios, desviando-os da devoção sincera a Cristo com quem haviam se casado. O motivo por trás desses falsos homens, que eram instrumentos nas mãos de Satanás, como foi a serpente no jardim, era roubar o coração dos santos que estavam completos em Cristo, para se tornarem seus honrados admiradores. É sempre assim este tipo de homens, estes líderes religiosos. A atenção sempre é chamada a si. O obstáculo, a ambição desses falsos instrumentos do diabo era o fiel apóstolo com a verdade de Deus. O apóstolo Paulo era uma barreira contra estes falsos. A fim de minimizar a estima dos crentes coríntios pelo apóstolo, esses falsos apóstolos caluniaram e fizeram alegações para si mesmos de que não eram apenas apóstolos, mas eram superiores aos apóstolos originais. Assim é todo enganador. Ele fala mal dos verdadeiros para evoluir eles mesmos. Eles dizem ter revelações que o apóstolo não lhes tinha comunicado e conhecimento que estavam acima da oratória desajeitada de Paulo. Eva pensou que ao ouvir as novidades da serpente, ela seria a beneficiária exclusiva. E alguns em Corinto estavam começando a pensar que deveriam ouvir esses falsos mestres e deixar em segundo lugar as instruções de Paulo. Também pode haver uma referência velada sobre a serpente de Gênesis 3, no que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O apóstolo adverte os crentes a tomarem cuidado com aqueles que com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos simples. Romanos capítulo 16, versículo 18. Não é difícil detectar um indício da astúcia da serpente, especialmente porque quase imediatamente depois disso,
o apóstolo assegura aos crentes que o Deus da paz ferirá em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Uma clara referência à grande promessa de Deus que ele fez em Gênesis capítulo 3, versículo 15.